Boa noite. Boa noite. Agora sim. O Bebeto, Rafael não tem um jeito, porque ele fica com ciúme. Chega a minha mãe ali, chega para mim, você está lindo. Eu disse, claro, tiver quem puxar. Opa, agora, de novo, boa noite. Então o Beto fica com ciúme. Diz que minha mãe, quando eu venho para minha palestra, vem toda bonita. Mas se eu venho bonito para ela, tudo vinha para mim, mas é justo. Gratidão às pessoas pelo carinho, sabe? Gratidão à minha querida hoje, aqui lá a Coel está conosco aqui. Agradecer ao casal ali, porque Maria e mulher tem que trabalhar juntos, né? Mas é muito bom. Então, eu não gosto de ficar com esse rapaz. Esse rapaz me incomoda, mas daqui a pouco eu desço e vocês não vão gravar, mas está tudo certo. Então, hoje, antes que as pessoas perguntem, eu não estou ficando surdo não, sabe, gente? É esse glutofizinho aqui, é porque eu descobri algo que me faz muito bem. Eu descobri que quando eu escuto músicas, eu fico muito mais concentrado. Então eu estabeleci a colocar no celular música apenas para meditação, e ela me leva. E aí eu fico mais concentrado para poder contribuir um pouco mais com vocês também. Tá bom? Então, feitas as devidas observações, hoje, ao acordar, às 3 horas da manhã, muitas vezes a gente diz que perdeu o sono, né? Eu despertei às 3 horas da manhã. E muitas vezes, quando eu desperto às 3 horas da manhã, eu acredito que seja um convite. E eu me dirijo à varanda e fico contemplando os céus, o universo, buscando uma concentração, buscando uma integração do eu para o eu, para buscar algumas informações que chegam até nós através das nossas intuições. Então, quando eu me preparava há mais de uma semana para falar hoje sobre o tema rumos e rotas, eu fico a imaginar que cada um de nós temos um rumo na vida, não é, gente? E não temos. Né? E qual é esse rumo que nós tomamos na vida? Muitas vezes, nós tomamos algumas atitudes baseadas na convivência com os nossos pais, do aprendizado da vida, e nós chegamos a criar expectativas razoáveis para estabelecer o rumo correto. Muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas para uma área de medicina, ou por influência dos nossos pais, ou por afinidade. Escolhemos a arte através da poesia, da música, da composição, e tudo isso cria-nos, dentro de cada um de nós, uma projeção para aquilo que nós queremos ser. Algumas vezes também nós nos decepcionamos porque antigamente os pais escolhiam as nossas profissões e muitas vezes por obediência nós a seguíamos. Nunca esqueço do caso de Gonzaguinha, que Luiz Gonzaga, o Gonzagão, queria que ele fosse médico. Ele, para não decepcionar o pai, estudou, cursou o curso de medicina, e quando obteve o diploma, chegou para Luiz Gonzaga, o Gonzagão disse: pai, aqui está o teu diploma, o meu é cantar. Então, muitas vezes a gente escolhe profissões que não nos afina, não nos traz uma expectativa razoável daquilo que eu queria ser.
Eu lembro-me que eu fiz 17 vestibulares, na época de vestibular, porque eu casquetei que eu queria ser dentista. Porque tinha na família o meu irmão, que é dentista, eu imaginava um futuro de constituir um consultório junto, fazer uma clínica e dali era o futuro. Não consegui. Resolvi mudar. Fiz administração, passei. Depois fiz letras, passei. E por último, ao chegar aqui em Aracaju, em 2007, pela dificuldade que eu tive em encontrar uma casa espírita para trabalhar, eu resolvi fazer uma outra faculdade. E fiz engenharia civil. Olha que coisa altamente inversa. Saí de uma área de saúde para uma área de exatas. E aí eu descobri esse rumo, que tudo na vida é matemática. Português é matemática. Todas as ciências da vida existe a matemática. Que a matemática é uma ciência exata. Muitas vezes nós multiplicamos números, encontramos valores até negativos por uma questão e também de uma soma, uma divisão, e comportam-se de formas diferenciadas. Mas isso representa em nossas vidas que nós temos que ter as escolhas corretas. Nós temos que fazer do nosso livre-arbítrio uma questão de evolução. E vem a doutrina espírita e nos traz, através do Pentateuco, ou seja, das obras de Kardec, uma vasta proposição de vida. Se nós pararmos apenas no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, nós encontraremos todas as razões das nossas vidas. Olha que vida a gente só tem uma. Reencarnações nós teremos várias. E nós ficamos à mercê, muitas vezes, de questões que avaliamos de cada um de nós. E quando nós fazemos as nossas escolhas, nós precisamos entender também que existem algumas pedras em nossos caminhos. E que essas pedras, à medida que nós vamos as conquistando-as, nós passamos de etapas para etapas. E assim é a vida. E quando eu falava dessa forma, ao final de uma palestra lá em Itabaiana, um jovem chegou para mim e disse: e aquela pessoa que não quer nada na vida? Que está com 47, 50 anos em casa, não quer saber de nada. O que você diz? Bota em saia justa, né? Eu disse: olha, na minha ótica, está perdendo uma grande oportunidade de crescimento e de fazer desse processo reencarnatório uma lição de vida. Porque nós não estamos aqui para estarmos acomodados. E esses nossos rumos, nós precisamos entendê-los. O que é que nós sofremos? Será que nós viemos a este mundo para sofrer? Se nós começarmos a estudar essa doutrina de amor, nós vamos perceber que não. Que nós sofremos em detrimento das nossas próprias escolhas. Não? Nós batemos muito em algo que nós queremos e que muitas vezes não é aquilo que está reservado para cada um de nós. E hoje nós temos um avanço significativo da tecnologia. Essa tecnologia que ofusca os verdadeiros rumos e as verdadeiras rotas de vida. Há mais ou menos 35 dias, eu recebi uma jovem de 22 anos e que dissera que sofrera uma desilusão amorosa. Ora,
Quem de nós já não sofreu uma desilusão amorosa? Lá nos idos dos 18, 17 anos, me apaixonei tantas vezes. Eu dizia que a minha época era não muito distante, né? Era uma época ouro, porque nós não tínhamos esse equipamento. Não tínhamos diversas televisões. Os televisores eram apenas um na sala com toda a família. E quando nós namorávamos, nós tínhamos a obrigação, nós vamos ir para a porta. Tinha que namorar sob os olhos de papai e mamãe. E aí muitas vezes se trajava todo mal galã que ia, né? Para ver a sua amada. Mas ali você tinha que ser vigiado. E era bom. E quantas cartas de amor eu escrevi? Várias. Escrevi e sempre ao final eu colocava, eu te amo. Coisa mais linda do mundo, né? Mas também, como meu pai dizia que nós éramos bobos, eu nunca consegui terminar com a namorada, né? E aos términos, né? As namoradas, não na minha época, mas na de minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, guardava as cartas, as fotos, que não eram fotos como hoje nós vemos, né? Na internet, nas redes sociais, guardava tudo numa caixa, quando terminava, devolvia tudo, que beleza. Anel, tudo que era devolvido. Todos os presentes que o namorado dava, era devolvido. Hoje, você não vê nem a fumaça. Não? Mas é isso aí. São os tempos que mudam. Não? Mas não me arrependo de nada. Então a gente aprende com uma lição de um rumo diferenciado de hoje. Então essas jovens chegaram para mim e disseram que tiveram essa decepção amorosa. Há 2 anos, ou seja, nós estamos em 2024, do final de 2021 a 2022. E ela chegou para mim e disse assim, Suane, eu estou bem, mas não estou tão bem. Aí dá um parafuso na cabeça da gente, como é que alguém disse, eu estou bem e não estou tão bem. Na verdade, ela não estava nada bem. Sempre, profissionalmente, nós estabelecemos uma semana depois de ter feito algumas perguntas, uma semana depois nós nos encontramos, mas eu tive uma curiosidade. Já que está exposto, eu tive uma curiosidade de ver o seu Instagram e o seu Face. E tudo que eu observei foram alegrias, sorrisos mágicos, encontros maravilhosos, declarações assim de bem-estar que a gente pensa que até que é verdade. Muito bem. Quando ela retornou, eu disse, olha, que tal se você printasse para mim algumas fotos que eu selecionei no seu Insta de 2024, vamos caindo até 2022? Tudo bem. Aí sinalizei. Ao final da conversa eu disse assim, olha, também me traga, se você tiver, do ano de 2021, fotos de você com o ex, você tem? Ela olhou para mim e disse, eu acho que não, mas vou ver. Meus amigos, quando a mulher diz assim, eu acho que não, vou ver, ela tem. Tem porque a mulher tem boa memória. E aí eu disse, então me traga. Ela não trouxe uma só, não, trouxe 10. E aí eu disse, eu posso ficar com essas fotos na próxima encontro eu devolvo? Claro. Peguei um caderno, as fotos de 2024 até 2022, eu botei uma foto em cada página, virando sempre e deixei umas linhas em branco. E no encontro seguinte eu pedi para ela descrever aquele momento. Ela descreveu de uma facilidade, todas as fotos. Ao término,
Eu disse, agora vamos para o fim do caderno. Eram as fotos, ela com o ex-namorado, o ex-noivo. Eu disse, descreva esse momento. Ela só conseguiu descrever uma foto. Verteu-se em lágrimas de dor, de saudade e de decepção. E aí eu pedi para ela voltar à primeira foto de 2024. Reescreva, gente. A gente apresenta uma coisa que não é. Ela me dizia que queria mostrar ao mundo externo um mundo interno que não era dela. E aí ela expunha a todos e ela queria expor exatamente ao ex-noivo que ela estava maravilhosamente bem. Muitas vezes nós estamos expostos e muitas vezes essa doença que é silenciosa, que se chama depressão, ela toma conta da gente e nós não a percebemos. E eu orientei para que ela procurasse um psicólogo para que fizesse uma terapia para poder libertar-se de si próprio. O grande problema de cada um de nós são as nossas amarras. E nós temos dentro de cada um uma força inigualável, uma potência que o Cristo deixou para cada um de nós quando nos disse que enviaria um Consolador prometido, dizendo para cada um de nós que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Mas ainda nós somos frágeis e desacreditamos de cada um de nós. E nós nos depreciamos. Acreditamos que o julgamento do outro tem muito mais sentido do que o nosso próprio. Muitas vezes a gente diz assim, né? Opa! Como é teu nome? Sim. Rosa, você é linda. O que você me diz, Rosa? Sou, muito obrigado. E muitas vezes as pessoas detestam isso. Mas que minha mãe diz que eu estou dando graça. São seus olhos, bondade sua. Gente, valorizem-se. Os rumos que vocês tomarão em sua vida vai depender exclusivamente de vocês. Cada um de nós, além dos rumos que nós escolhermos, nós teremos que seguir o quê? Um roteiro. Todo filme, toda película, toda novela, tudo que for, segue roteiros. E não é diferente para conosco. Nós temos que seguir o roteiro que nós estabelecemos para as nossas conquistas. E essa conquista depende de cada um de nós. Sermos persistentes, fiéis e escudeiros dos embates que vierem em nossa vida. Ou será que vocês imaginam que nós reencarnamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações para viver no bem bom? Não, gente. Nós estamos aqui porque estaremos sendo submetidos a várias e várias provas. E essas provas, ela vem à proporção que nós nos fortalecemos. E que fortalecimento é esse? Quando nós nos aproximamos do Criador. Nós temos um exemplo que esteve entre nós e que nenhum de nós aqui presente sofreu tanto quanto ele sofreu. Ele sofreu de tudo que nós podemos imaginar. De injustiças, traições, tudo. Mas em momento algum, ele reclamara absolutamente de nada. Ele utilizou do silêncio, e através do silêncio ele conseguiu mostrar à humanidade que nós podemos. Claro, é um ser altamente
diferenciado. É um ser sublime, é o Filho do Criador do Universo. Mas não esqueçam, eu e cada um de vocês também somos filhos do Criador do Universo. E quando nós entendermos que precisamos muitas vezes viajar para o nosso interior, observando as nossas mazelas, observando as nossas dificuldades, observando também as nossas virtudes, porque nós somos muito fáceis de poder relacionar os nossos defeitos e temos medo de relatar as nossas virtudes, porque o medo está intrinsecamente ligado à nossa falta de confiança em nós próprios. Enquanto nós estivermos fora do prumo, que estabelecermos rumos sem roteiro, nós estaremos vivendo momentos difíceis. E a gente joga a nossa vida como se o dono fosse outros, ou se fosse o próprio Criador do Universo, que é o verdadeiro dono da nossa vida. Mas ele convida-nos e diz-nos de uma forma simples: filhos amados, faze a tua parte, que eu te ajudarei. Eu estou lendo um livro chamado Amigo Jesus. Esse livro é de José Carlos de Lucas. Ele não trata Jesus nem como irmão, ele trata Jesus como amigo. O quanto é bom nós termos amigos, porque os verdadeiros amigos não nos enganam. Os verdadeiros amigos nos fazem falar a verdade e amam-nos. E é isso que ele diz: venha até mim, procura-me, eu estou a te esperar. E as pessoas podem perguntar: como é que ele está me esperando? Como é que eu chego até ele? Através do pensamento, através da meditação. Quando nós ligamos nós ao Criador e abrimos a nossa consciência para receber dele as intuições necessárias. No início da leitura falava-se sobre respiração. Em todos nós aqui presentes, nós temos uma respiração deficitária. Nós não sabemos respirar. Eu estudo algumas obras e agora eu me dediquei a estudar as obras de Joana de Ângeles. Eu tenho assim uma queda muito grande pelas obras de Joana, e essa palestra exatamente é do livro O Homem Integral. Eu resolvi estudar todas as obras dela e poder me adequando a ser um homem integral. Não acho que irei conseguir, vou conseguir, porque querer é poder. Muitas vezes a gente coloca o poder diante de coisas que nós não temos condições, ou melhor, que não nos fará bem se nós adquirirmos. É muito fácil nós julgarmos. E a nossa vida diuturnamente é julgar. Então, quando Joana nos coloca exatamente nessa posição de poder entender a vida do jeitinho que ela é, porque esse homem integral que eu procuro, que os senhores procuram também a ser, não é difícil de encontrar. Está dentro de cada um de nós. É a nossa vontade de superar a nós próprios. É a vontade de entender que eu nunca estou a sós. Nenhum de nós aqui estamos a sós. Os momentos mais dolorosos, é uma perda de um filho, a perda de um ente querido, naqueles momentos, é o Cristo que carrega-nos em seus braços. E a gente pensa, e nós imaginamos tantas coisas adversas na vida. Ouvir uma
uma mensagem que fala sobre o adeus. Será que vocês já imaginaram o que significa adeus? Não? Eu fui buscar no papai. O papai dizia assim: é uma despedida longa ou definitiva? Aí eu me lembro que muitas vezes nós nos dirigimos ao sepultamento dos amigos dizendo: vamos dar o último adeus. Que equívoco! Como você pode dar adeus a uma pessoa que você conviveu? Nunca. Você vai lembrar do sorriso dela. Você vai lembrar dos momentos em que conviveram juntos. Você vai lembrar de tudo que aconteceu entre vocês. E muitas vezes, eu pensando, eu disse nunca para minha esposa, vou deixar que ela diga adeus. Porque no momento em que eu estiver em transição para o planeta, eu direi para ela assim que adeus não existe. Porque eu estarei presente em sua vida quando olhar para o firmamento e eleger uma estrela para que ela fosse representada. Sentirei na minha respiração o hálito do seu ser. Pensarei que a vida e ela é eterna. Porque esse adeus é uma questão de tempo. Um dia, 100 dias, não interessa. Porque um dia nos reencontraremos. É assim que eu vejo a vida. Claro que eu tenho uma saudade infinita dos meus pais. Mas eu sou rico, porque criei uma mãe que me adotou, tem outra lá do Coel, e que de amor do coração para coração eu as tenho como verdadeiras mães. Então, a condição de rota e de rumo é o que eu determino para mim. Posso ter e tenho diversos defeitos, mas tem uma virtude que me torna, como minha mãe me diz, e muitos mais jovens, sorrir. Eu tenho um sorriso fácil e não deixo que as amarguras da vida e a tristeza tomem conta do meu sorriso. Porque cada vez que eu estou sorrindo, eu rejuvenesço. Porque observando a vida, eu fiz uma comparação, mas eu teria que trazer para projetar, e não ia dar tempo. Eu fiz uma comparação de um homem de 60 anos, que nascera no ano de 1940, e de um homem de 60 que veio em 1907. E aí você olha, de um para outro, a idade cronológica é a mesma, mas a idade do corpo físico é outra. Hoje nós temos uma condição de vida, gente, nós que estamos na faixa dos 60, competindo com o de 45, Joãozinho, e que muitos de 45 não chegam na gente. Tem um amigo que tem 47 anos, pressão 20, tem que tomar remédio. E a minha pressão 12/8. Então você tem que traçar o rumo da sua vida de acordo com a vida que você quer levar. Não é aquela música de Martinho da Vila, deixa a vida me levar. Não, eu cuidarei da minha vida para a vida que eu quero levar. Então a gente tem que cuidar dos excessos. Então, se você sabe que o açúcar faz mal, eu aboli o açúcar há mais de 30 anos, então os meus sucos são sem açúcar, suco de limão, sem açúcar, café sem açúcar, sal. A gente não valoriza porque muitas vezes a idade cronológica dos de 20 anos extrapolam. A época que eu trabalhava, eu ficava impressionado
com essas pessoas que ansiavam chegar sexta-feira. Sextou, Suana. Sextou. Hoje não tem hora para chegar em casa. Segunda-feira chegavam contando as maiores vantagens. Tomei um engradado de cerveja e não fiquei bêbado. Que vitória! Então nós estamos acostumados a competir para nos destruir. Esse é o rumo que eu escolho. Então a vida, ela nos dá a oportunidade de escolhas. Nós não escolhemos os nossos pais, foram nós que escolhemos eles, sim. Eles nos aceitaram. Então, tenham a oportunidade e os seus filhos, vocês deram autorização para que eles nascessem do lar de cada um de vocês. Então, hoje, para mim, é triste quando você vai fazer nós fizemos um trabalho pelo Tribunal de Justiça aqui de Aracaju. Eu fui convidado para falar em 4 escolas. E essas escolas eram completas de jovens da geração Z. Sabe o que é? De 14 a 26 anos. E aí eu fui para várias escolas e me senti um peixe fora d'água. A primeira pessoa que me antecedeu era uma psicóloga que fez um trabalho brilhante. Foi em setembro, falando sobre o Setembro Amarelo. Ela trouxe a história de Charles, expôs e ninguém dava atenção a ela. Era uma balbúrdia, todos usando os seus smartphones. E aquilo me causou assim um impacto de ver que ela fez com tanto trabalho, com tanto esmero. Nenhum deles prestava sentido. E eu fiquei imaginando o que eu faria, porque depois era eu. Mas a providência divina sempre nos orienta, né? Eu olhei para frente, tinha um jovem na frente, sentado com o boné cobrindo o olho, com os pés em cima da poltrona. Eu já cheguei, ô meu compadre, sem sair, de direita, pode ser um cara elegante. Aí comecei a ver, olhei lá para o fundo, tinham 2 usando o celular. E vocês 2 aí, esse pessoal, quando você chama, você desafia. E quer vir vem para frente, né? Aí, reconhece. Aí, botei os 2 aqui. Um de costa para o outro. Fale sobre o seu colega. A cabeção irresponsável, isso, aquilo, outro, faz nada. Depreciou o cidadão. Que eu disse, vai ter vingança. O outro disse, não. Ele é um cara altamente inteligente, estudioso, só elogiou. Aquilo para mim foi fantástico. Eu olhei depois dos 2 e disse, como é que você se sente? Tudo bem, eu sou isso mesmo e ele é isso mesmo. Que autoestima, hein? Aí o outro olhou para ele e disse assim, meu primo. Eu disse, então abracem, vocês me deram um abraço. Eu disse, agora um desafio. Vocês gostam de desafio? Gosto. Que tal? Os 2 deixarem o celular ali até o final do nosso encontro. Quero ver se vocês vão conseguir viver assim. É na hora, meu tio. Tio. Os cabelos abertos. Tio. E aí eu fui pinando, fui minando um ou outro. Aí prendi a atenção deles. Chamei um e disse, como é que você se sente integrado à sua família? Eu acho que papai e mamãe gostam de mim. Eu acho. E aí foram vários. O último colega foi o Paulo Costa, e esse foi duro.
porque à frente eram as 14 horas, sol a pino, gente. A maioria tinha uns 15 a 20 alunos, com camisas de malha até o punho. Eu camisa polo, eles camisa malha. E me chamou a atenção uma jovem que estava do meu lado direito, que era do mesmo jeito que sentou, eu falava e ela não movia nem os olhos. Para não dizer que não movia o corpo. E aquilo me preocupou. E aí eu comecei a fazer já os alunos de lá totalmente diferenciados aqui. E eu me dirigi a ela. E você, como se sente? Ela disse, nada. Eu me sinto que faço parte da família, não tenho amigos e não gosto do país onde eu moro. Você não tem sentimento por ninguém? Para quê? E ali eu vi uma jovem em potencial de suicida. Ao final, conversando com a coordenadora, ela disse, todos aqueles que estavam ali na frente, que estavam com as camisas de manga, mutilam-se. E aquela jovem também já teve tentativa de suicídio. A gente pensa que essa geração, sabe, é uma geração que não merece cuidado. Merece muito, gente. Ao final, eu pedi para que um deles escrevesse no celular uma mensagem pedindo um emprego. Não mataram o português, não. Assassinaram o português. VC, TB. Eu não me quero isso aqui. Ô tio, você está atrasado. Eu estou sim, meu sobrinho. Que é isso? VC é você, TB. TB depende do contexto. Ele falou, já. Que contexto? Se é também ou se está tudo bem. Então você vê eu dizendo para eles que a época em que eu fiz os vestibulares, era obrigado a ler 12 livros. Machado de Assis, Gregório. Olha, gente, e cobrava nas provas. E era bom porque você aprende a escrever. E esses jovens hoje em dia não sabem escrever. Claro que tem as suas exceções, mas não sabem escrever. A gente tem que ter cuidado. Uma outra questão que me vale a pena relembrar a vocês é o cuidado que os pais têm que ter com esses jovens. Muito cuidado. Eu tenho um amigo em Salvador que ele chegou para mim e disse, Swami, o meu filho é exemplar. Só tira notas maravilhosas. Chega da escola, toma banho, almoça, descansa e vai para o quarto estudar. E se você vai lá no quarto, não vem incomodar. Mas por que incomodar? Não, ele está estudando. Cuidado, cara. Tenha atenção, preste atenção ao seu filho. Papai, você quer o quê? Eu sou feliz, porque esse é de ouro. Eu disse, por ser de ouro, requer cuidado. Porque o ouro precisa de vez em quando de um acolhimento, né? Da maresia, da oxidação. Nada, Swami, você está enganado. Em 15 dias que ele me ligou, o filho começou a se mutilar. Swami, só vejo você em minha frente me dizendo as coisas. Cuidem-se. Porque quando nós estabelecemos esses rumos, existem critérios, tanto outros, ódio, mágoa, ressentimento. E isso tudo, quando você não extravasa, ele vem para dentro de você e cria patologias cancerígenas. A medicina já nos diz que todo ódio, ressentimento e mágoa que estão dentro de cada um de nós despertam nas células cancerígenas a brotar o câncer. E quantos estão existindo? Então,
Nós homens, principalmente, nós somos mais resistentes, porque esse processo de depressão ele é silencioso. Ele vem de uma forma maneira, a gente não percebe, e nós achamos que somos os bambambãs e está tudo bem. Não está, gente. É silencioso. Nós precisamos, para criar rumos para a nossa vida, porque não é a idade que vai determinar o rumo que eu quero seguir. É os roteiros que eu estabeleci para a minha vida para dizer onde eu quero chegar. E é isso que cada um de nós precisamos. De conhecer-nos, de estabelecer, porque a doutrina espírita, através desse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e vai lá para o livro dos Espíritos, a questão 919, e lhe pergunta qual o meio mais prático do homem progredir e fugir das inclinações do mal. E a resposta é simples: conhece-te a ti mesmo. E nós não nos conhecemos. Nós somos frágeis por desconhecer a si próprio. O máximo que nós nos conhecemos é 5%, gente. Os outros nos conhecem até um pouco mais. E dentro de cada um de nós existe uma vontade enorme de acertar. Não se deprecie. Não olhem-se de uma forma depreciada. Olhem-se como criaturas capazes de dar a volta por cima. Quem aqui de nós não tem problemas e que não teve ou que não terá? Todos. Agora, a partir do momento que eu estabeleço que um problema meu vira uma montanha, ela tornar-se-á para mim intransponível. E nós temos que estabelecer um outro critério. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, estabeleçam a fé. Creiam em si. Porque o dia que vocês crerem exatamente que vocês podem vencer tudo e a todos, nós estaremos atendendo um planeta de regeneração. Ainda hoje, eu lamento profundamente que estamos vivenciando ainda um planeta de provas e expiações. Divaldo nos disse em uma das suas palestras que já estamos próximos do planeta de regeneração. Estamos distantes mais ou menos de 100 anos. 99 é menos de 100, né, gente? Talvez eu não esteja mais por aqui, muitos de nós, mas com certeza nós estaremos filhos, netos, bisnetos, nós estaremos no mundo espiritual observando e vendo o mundo que nós gostaríamos de ter plantado. Plantem a semente que vocês querem colher de vocês. A tristeza nos enfraquece, a alegria nos rejuvenesce. Então, problemas vieram para nos testar, para que eu possa mostrar a mim que eu sou um vencedor. E na minha vida, os problemas que todos que eu tive e que terei, não vai me deixar abatido em momento algum, porque eu tenho absoluta certeza que eu sou filho do Criador do Universo e que tenho um irmão amigo e que não resolve os problemas por mim, mas ele diz para mim como eu devo agir. Esse é o grande X da questão. Então, que os rumos de cada um de vocês sejam repensados, sejam retraçados e tenham em cada um deles um roteiro adequado para uma vida feliz. Gratidão, gratidão, gratidão.